Boa noite, eu me chamo Maria Helena, sou aluna da UFPB Virtual, do Polo Pombal, e estou aqui para falar um pouquinho sobre as bactérias, né? Especificamente, citologia bacteriana, certo? Eu trouxe 2 exemplares das amostras, em que eu mesma confeccionei, eu e uma colega minha, certo? Isso daqui é uma bactéria chamada Bacillus, né? É uma gram-negativa, uma bactéria Bacillus gram-negativa. E eu tenho essa outra aqui também, ó. Essa daqui é outra bactéria chamada Dicoccus, gram-positiva, certo? Cada um com suas estruturas. Bom, a gente vamos estar falando um pouquinho sobre essa diferença, gram-positiva e gram-negativa. Mas o que faz essa diferença de uma bactéria, né? Uma bactéria gram-positiva e uma bactéria gram-negativa, certo? Como eu mostrei para vocês, isso aqui é o bacilo. E ele é um bacilo devido à sua estrutura, à sua forma. Por ele ser comprida, tem essa forma de bastonetes, né? Por isso que é chamado de bacilo, certo? Gram-negativa. Gram-negativa, as bactérias que são divididas em gram-negativa e gram-positiva, isso é devido a um tipo de uma resposta à coloração, que é decorrente da diferença da composição e estrutura da parede celular, certo? A parede celular da célula, a parede da célula, no caso da gram-negativa, ela é constituída por estruturas múltiplas de camadas bastante complexas, ou seja, elas não retêm o corante quando elas são submetidas a solventes no quais o corante ele é solúvel. Então, quando é acrescentado outro corante, eles adquirem uma nova coloração, certo? Então, a parede da célula gram-positiva, ela consiste em uma única camada, ou seja, ela retém o corante aplicado quando não é adquirida a coloração do segundo corante. A membrana externa, ela é o que distingue a bactéria gram-positiva da gram-negativa, servindo como uma barreira seletiva para a entrada e saída de algumas substâncias da célula, podendo assim causar alguns efeitos nocivos, né? E até efeitos tóxicos sérios, né? Então, o que faz essa diferença é apenas a parede, né? A parede da célula, né? Que uma tem mais estrutura e a outra é mais simples, certo? Agora, a gente também, falando das estruturas, elas também são denominadas, digamos assim, em 2 tipos de estruturas, que são estruturas essenciais e estruturas não essenciais, certo? Há essa diferença. Mas o que são estruturas essenciais e estruturas não essenciais, certo? Como o próprio nome já disse, as estruturas essenciais são aquelas estruturas indispensáveis das bactérias. São aquelas estruturas que, se as bactérias perderem, adquirirem, elas não vão ter sua multiplicação microbiana, certo? Então, quais são essas estruturas? A gente pode citar como a parede celular, a membrana citoplasmática, o citoplasma, o material nuclear e o ribossomos, certo? E aquelas estruturas não essenciais, como o próprio nome já fala, são estruturas que são dispensáveis, que a bactéria não precisa dela, não está necessitando dela, para que ela possa ter uma multiplicação microbiana, certo? A gente podemos citar a cápsula, glicocálice, flagelo, fíblias, plasmídios, endosporos e inclusão, certo? Falando dessas estruturas, cada uma delas tem a sua função, né? Voltando aqui para o nosso, para o nosso exemplo, aqui, por exemplo, a cápsula, certo? Tem o nome aqui, ó, cápsula. Essa daqui, ó. Qual a função da cápsula, certo?
Então a cápsula, ela tem a função de evitar que a célula de defesa da bactéria, defesa do corpo, destrua a bactéria. Portanto, é uma estrutura antifagocitária que ela evita sim a fagocitose, certo? A gente tem também outra estrutura, o flagelo. O flagelo aqui caiu, deixa eu pegar ele aqui. Flagelo, certo? O flagelo ele fica aqui. E qual a função do flagelo? Certo? A função do flagelo é locomoção, ou seja, ele ajuda a bactéria assim, a locomover de um lugar para outro, certo? Então, é através do flagelo que a bactéria ela faz essa locomoção. Lembrando também que o flagelo não são uma estrutura comum a todas as bactérias, ou seja, nem todas as bactérias possuem esse flagelo, certo? E há vários tipos de flagelo, né? Que isso a gente vê depois, mais adiante, certo? Então, outra estrutura aqui que a gente pode estar falando são as fíbrias, que são isso aqui, ó. Elas são parecidas com pelos, ó, certo? Então, elas são pequenos filamentos e proteicos e que em torno, elas ficam em torno da parede celular, no caso, ela fica em torno da parede celular e a função dela é de aderência, favorecendo a colonização do hospedeiro, né? Algumas bactérias, elas apresentam as fíbrias especial, que é denominada pile sexual. Esse pile sexual, pelo qual a bactéria lhe transfere cópias de plasmídios para outra bactéria durante a conjugação, né? É mais longo que as fibras comuns, elas sendo codificada por um plasmídio F ou um plasmídio conjugativo, certo? Tem também o esporo, endosporo. O endosporo, algumas bactérias gram-positivas são capazes de formar. Vou mostrar aqui. Essa não tem o endosporo. Mas algumas bactérias gram-positivas, como aquelas, nem todas, elas são capazes de formar esse endoporo, que são estruturas de resistência quando essas se encontram em condições adversas, né? É formada por um endosporo de células e quando ocorre a lise da célula vegetativa, este é liberado. Então, após ser liberado da célula, ele passa a ser denominado de endoporos, que é muito resistente também ao calor, à fervura, à substância química, à radiação, e ela sobrevive no ambiente durante centenas de anos, né? Então, algumas bactérias, elas são formadoras de endosporos, né? E nas condições adequadas, o esporo, ele germina e dá origem à célula vegetativa, né? Voltando a ser o metabolismo normal, certo? A parede celular, como eu já falei aqui, aqui, ó. Aqui, ó. Esse daqui, certo? A parede celular, ela é um revestimento rígido que confere à célula maior resistência à diversidade de pressão osmótica e assim, ela se constitui uma estrutura antígena, certo? Que caracteriza e diferencia das bactérias, ok? Falando de outra estrutura também, a gente pode falar da membrana plasmática, que é essa daqui, ó, essa azulzinha, certo? Membrana plasmática. Então, essa membrana plasmática, ela vai ter como função, ela além dela revestir o citoplasma, controlando o fluxo de entrada e saída de todas as substâncias das células
e através de proteína de transportes. Ela também é responsável pelo transporte de elétrons, produção de energia, e também, ainda nela, existe o mesossomas, que nada mais é que a invaginação da membrana, com função importante durante o processo de multiplicação bacteriana, e que se liga e separa os cromossomos durante a divisão celular, certo? Deixa eu ver outra característica aqui. O citoplasma, certo? Aqui, ó, citoplasma. O citoplasma ele é constituído por substâncias aquosas, é toda essa parte verdinha aqui. E contém proteínas, enzimas, e ela destaca-se do material nuclear, que os ribossomos e as inclusões que estão imersos no citoplasma. Ela é uma estrutura seletiva, ou seja, ela tem a função de permitir a entrada ou não de substâncias, né, como também de auxiliar no transporte de solutos. Tá? Os ribossomos, que são esses aqui, ó. Os ribossomos, isso daqui, ó. Os ribossomos, eles são proteínas, certo? RNA ribossômicos de aspecto granular, constituído por unidades, e são responsáveis pela síntese proteica, certo? São encontrados centenas ou milhares de ribossomos em uma célula, no citoplasma. Eles ficam dispersos e podem diminuir em quantidade também conforme a atividade da bactéria, certo? Outro, plasmídio, que é esse aqui, ó. O plasmídio, algumas bactérias, eles não apresentam os plasmídios, né? Então, enquanto outros, ela pode apresentar uma ou mais plasmídios. Elas são estruturas compostas de DNA, por DNA, de fita dupla circular, com menos informações genéticas extracromossômicas, certo? Os plasmídios. Então, os genes contidos nesses plasmídios, ele confere resistência, produção de toxinas, produção de enzimas, fertilidades e outras prioridades, né? Então, o plasmídio, ele é autorreplicativo, ou seja, independente da multiplicação da bactéria, a bactéria ela pode receber ou perder o plasmídio sem dano à célula, certo? E por fim, a gente vai estar falando aqui sobre inclusões. A inclusões, que é esse aqui, ó. E por fim, vamos estar falando das inclusões, certo? Esse aqui. Bom, essas inclusões, elas compreendem depósitos de reservas, destacando-se grânulos metacromáticos, que são reservas de fosfatos e inorgânicos, polissacarídeos, lipídios, enxofre, óxido de ferro, vácuo, gás, etc. Certo?